O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morreu aos 68 anos, aparentemente num acidente de avião em Paraty, no Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, no primeiro momento, isso foi um acidente. As causas da morte do Teori Zavascki foram apontadas aqui nesse vídeo do canal Notícias Comentadas, assim como um primeiro estudo sobre o avião que transportava. É o momento da gente investigar se foi acidente ou não. Em primeiro lugar, claro, nossos sentimentos aí para a família de Teori Zavascki, porque realmente perder alguém da família não é uma coisa muito boa, né? Não é uma coisa boa. A questão é que o ministro era relator de um processo, né, que é a Operação Lava Jato, que poderia tirar o presidente da República do Brasil. E isso gera muita especulação. Exatamente um dia antes dele liberar todo o processo, e o negócio ia ser organizado, ia ser feito delações da empresa Odebrecht, que apontariam, certamente, a gente já tinha indicativos, que apontariam para o presidente da República, para alguns senadores, como Aécio Neves e tudo mais. Então, acontece a morte de Teori Zavascki. Isso faz com que o grupo que é contra a esquerda comece a propagar no Facebook, nas redes sociais, nos canais do YouTube, um monte de informações por que interessaria a esquerda, a mais precisamente Lula, por exemplo, mandar matar o Teori Zavascki. Por outro lado, o grupo que é da esquerda publica um monte de informações sobre o que interessaria à direita, ao Temer, a Aécio Neves, essa turma toda aí, a mandar matar o Teori Zavascki. Em nome disso, também acontece muita desinformação na internet. Você não sabe mais em quem acreditar, você não sabe o que assistir, de onde você tem informações. Então, por isso que o canal Notícias Comentadas afasta o sensacionalismo, mesmo que para isso a gente não tenha muitos cliques, não tenha muita coisa, mas o importante é trabalhar com informações sérias. Então vamos analisar passo a passo, devagarinho, todo o processo. Já avaliamos aqui, por exemplo, o avião que transportava Teori Zavascki. Qual era o modelo de avião? Porque existia o pensamento, tem caixa preta, não tem caixa preta. E qual a importância de ter caixa preta? Olha, caixa preta é esse material aqui que na verdade não é preto, é laranja, né? E ele tem essa cor assim forte laranja, que é justamente para ser encontrado em um momento de acidente. A função dessa caixa preta, minha gente, é gravar os dados do voo, né, para saber como é que o piloto, quais foram as manobras que ele fez, se teve algum problema de alguma máquina, algum sistema falhou, alguma coisa assim. Gravar tudo isso, mas também o som de dentro da cabine, o que o piloto estava conversando, se ele estava desesperado, se tinha, sabe, se ele gritou lá, fogo, explodiu uma bomba no avião, alguma coisa assim, e através disso facilitar a investigação para tentar identificar por que o avião caiu, caso ele venha a cair. Então, como funcionam as caixas pretas? Então, você tem uma série de links aqui, eu vou deixar também esse link para que você possa pesquisar melhor. Uma outra informação sobre a caixa preta está aqui no Wikipedia falando, olha, caixa preta é o nome popular do sistema de registro de voz e dados existentes nos aviões. E mais recentemente nas locomotivas dos Estados Unidos e Europa. E também existe um projeto de colocar caixa preta até mesmo em automóveis. É isso mesmo, um projeto meio ambicioso. Então é o seguinte, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar aqui sobre a confusão que foi gerada justamente por alguns sites falarem que no avião tinha caixa preta e outros sites falarem que não tinha caixa preta. E, acima de tudo, pense comigo o seguinte, a quem interessa passar para a sociedade uma informação que não dá para investigar o caso e que abafa o caso, morreu ali, ninguém fala mais nisso. A quem interessa esse tipo de coisa? Porque assim que teve o acidente, já teve logo alguns sites que foram falando, não, aí não vai dar para investigar nada, não tem como saber nada disso daí, tá? E esquece isso aí, rapaz, foi acidente, acabou. E teve outros que falaram, não, isso daqui tem como saber sim, e tal lá. Então a gente vai analisar nesse vídeo a história da caixa preta do avião, né? E vamos analisar um pouquinho essas grandes mídias. Vamos começar aqui com a revista Veja. O acidente foi no dia 19, tá? Dia 19 de janeiro. Né, o provável acidente, até agora a gente vai falar que é acidente porque não tem prova do contrário. Então aqui no dia 19 a revista Veja, que é super tendenciosa, e toda vez que eu falo alguma coisa, que eu cito aqui a revista Veja como fonte de informação, eu sempre falo para vocês, olha, muito cuidado, porque a revista Veja mente. É uma revista que de vez em quando tem que pedir desculpa porque mentiu sobre algum tema. Normalmente ela mente em relação
à esquerda. Tá? Então, é preciso sempre ver com muito cuidado. Revista Veja, Isto É, Exame. Então, de vez em quando eles estão publicando. Eles tentam esconder a notazinha lá para baixo, mas a verdade é que eles mentem. Então, o que eles publicam no dia 19, no dia do acidente? O avião que transportava Theory não tinha caixa preta, diz FAB. Joga a responsabilidade para cima da FAB. Né? E aqui eles dizem o quê? O avião que transportava não tinha caixa preta, tá lá. A informação foi dada à Veja pela assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira. E aí tem um problema imenso aqui. Porque você procura a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira na internet e você não vê nada. Ou seja, a própria FAB dá espaço para que exista especulação. Quer saber como? Eu entrei aqui no site da FAB, Força Aérea Brasileira, tá aqui, ó. Hoje que é dia 21 de janeiro de 2017. Infelizmente aqui não tem não estou vendo aqui nenhuma data aqui para confirmar isso para vocês na tela. Então você tem aqui, ó, últimas notícias. Aí tem aqui, em Brasília, FAB ativa o comando de preparo, homenagem, ordem do dia. Então, hoje é 20 de janeiro, aliás, ontem foi 20 de janeiro, e aqui criação do Ministério da Aeronáutica, reestruturação, espaço, mais notícia. Aqui, ensino, ó, 17 de janeiro, Academia da Força Aérea recebe jovem não sei da onde. E cadê a informação oficial da FAB sobre esse caso que é importante, todo o Brasil está acompanhando? Cadê? Aí você tem aqui, ó, bem aqui, ó, noticiário de imprensa, Notimp. Vamos lá no noticiário de imprensa, vamos clicar aqui e ver o que acontece. Aí, aqui no noticiário de imprensa, tem aqui, ó, 21 de janeiro de 2017. Aí tem aqui, Folha de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo. Isso aqui pra gente não é referência. A gente queria uma notícia publicada com autoria da FAB. E não disso aqui, não interessa isso aqui pra gente. Portal É o País, Portal Brasil, não interessa isso aqui. Tem que ter uma comunicação oficial da FAB. Agora, como não tem, quem sabe, espero que esse vídeo chegue a eles, então compartilhe os vídeos, quem sabe a gente chegue a ele esse vídeo, ele entenda que isso aqui é uma crítica construtiva, né? É preciso, num caso como esse, já está sendo investigado e tudo mais, então é preciso ter uma nota oficial aqui no site da FAB. Aí a Veja fala que a FAB, a assessoria de imprensa da FAB, falou isso. Ou seja, tira o corpo fora e vamos falar isso daí. A Veja identificou aqui o modelo, né, da empresa, Beechcraft, né, fabricado em 2006. Todas essas informações poderiam estar na FAB. No mesmo dia que a Veja publica, no dia 19 de janeiro, que ela publica que o avião não tinha caixa preta, né, como eu falei para vocês no outro vídeo, que é esse vídeo aqui, o avião que transportava Theory Zavascki, o Brasil 247, que é mais de esquerda, diz o seguinte: avião que matou Theory não era pequeno e tem gravador de dados e voz, ou seja, tem caixa preta. E aqui ele fala o seguinte: como é um bimotor, não é possível dizer se o defeito mecânico. Tá lá o jornalista Fernando Brito do Tijolaço diz: não é um teco-teco e certamente tem caixa preta. Mas ele usou aqui a palavra certamente. Mas, bom, como é que a gente vai ter uma certeza disso aqui? A questão é que a Veja publicou uma coisa, dizendo que não tinha caixa preta, e no dia 19. E o Brasil 247 publica que sim, certamente tinha caixa preta. Aí vem um dia depois. Aí a Veja publica: encontrada caixa preta do avião que caiu com Theory na FAB. Aí você tem duas informações aqui da Veja. Avião que transportava não tinha caixa preta. A quem interessa dizer essa informação para a sociedade. No outro dia, a Veja, né, deixou as duas publicações aqui, né? Encontrada caixa preta. Aí faz um papelão, porque se você afirma como revista que não tinha caixa preta, e agora encontra caixa preta, e que palhaçada é essa, né? É uma desinformação, né? Sem querer ofender os palhaços aí também, que o pessoal já me chamou a atenção em relação a isso. O palhaço, ele é uma profissão muito boa e não deve ser comparado com quem está com má intenção. Então peço desculpas aqui aos palhaços profissionais que se sentirem ofendidos. Mas é assim, é uma situação engraçada porque, né, num dia você publica uma coisa e no outro dia publica outra coisa. A Força Aérea havia considerado que o aparelho não existia por não ser existido. Agora ele está jogando a culpa em cima da FAB. Aí o que faz o Brasil 247 um dia depois de ter publicado que não tinha caixa preta? O Brasil 247 publica que o avião que matou Theory não era
Não, desculpem, até aqui a outra, aqui, ó. Avião que transportava Teori não tinha caixa preta. Entende? É que ele publicou no dia 20. Ou seja, uma completa desinformação que está sendo feita, tanto pelo Brasil 247 quanto pela Veja. Só que aqui no Brasil 247 ele diz aqui, as informações são da revista Veja. E aí eu vou aproveitar para fazer uma crítica. Que é o seguinte, como a gente vê nos meios de comunicação, quando tem muita especulação, por exemplo, falam do Lula. O Lula se beneficiou da reforma da piscina do Planalto. Aí a Veja publica uma merda dessa. Ao publicar, aí o Estadão vai e replica o que a Veja fez. E a informação está errada. E ninguém verificou a fonte. Aí vai a Folha de São Paulo, vai diversos outros blogs. Aí tem um monte de gente que pega essa situação. Então se ele se beneficiou, é porque ele tem tantos milhões na conta. Porque aí com certeza sobrou não sei o quê. Aí gera um completo serviço de desinformação da sociedade. E é o que eu chamo a atenção para vocês. Da gente aumentar o senso crítico e procurar analisar com mais calma as informações que são publicadas na grande mídia. Porque não dá para confiar em tudo. Tem muito interesse por trás da informação. Então aqui a gente está tentando recuperar a veracidade e a qualidade da informação de que é publicado na grande mídia. O canal Notícias Comentadas, a função, o objetivo da existência do canal é justamente esse, né? Aumentar o senso crítico em relação às notícias que são publicadas. Então, o Brasil 247 replicou um conteúdo errado que foi publicado na revista Veja. Por que está errado? Mesmo que tenha sido a FAB que tenha informado isso aqui, não condiz com a realidade. O avião tinha sim caixa preta, tanto é que foi encontrado. Errou a FAB ou errou a Veja? Não sei, mas está errado. Essa informação está errada. E quem divulgou essa informação errada, qual era a intenção de quem tinha, aliás, qual era a intenção que a pessoa que publicou essa informação errada tinha? Certo? Então aqui, olha, FAB recupera o gravador de voz de avião que levava a Teori. Equipamento está em bom estado. Equipamento pode ser fundamental para esclarecer o que provocou o acidente aéreo que vitimou o ministro Teori Zavascki. Perícia vai analisar se o gravador estava ligado e registrou conversa. Aqui nesse vídeo do G1, vocês vão ver inclusive que teve um marinheiro que estava lá na hora. Todos afirmaram que chovia muito no local, a visibilidade era baixa, mas que o avião voava muito baixo. Que ele estava dando uma curva de 180 graus, que seria normal para fazer o pouso lá em Paraty, né, que é um local que não dá para pousar por aparelhos, o pouso é por visibilidade, né, e daí, segundo um dos marinheiros que estava lá vendo o negócio, ele disse que saiu uma fumaça muito grande, parecia a cortina da fumaça, né, da própria FAB, e daí estava saindo uma fumaça dessa de uma das turbinas, né? E daí, quem sabe, isso poderia ter explicado o acidente. Fato é que é um avião de boa qualidade, que voou muito baixo e caiu, tudo que indica aqui, que foi durante o processo de uma curva fechada, uma curva de 180 graus, né, e que ele usou para pousar. Ou seja, ainda estamos no momento de especulação. Vamos ter que esperar a gravação que tinha na caixa preta de fato. A informação sobre a caixa preta também é confirmada aqui pelo site Último Segundo, jornal Último Segundo, também no dia 20 de janeiro, caixa preta do avião onde estava o ministro Teori Zavascki é encontrada pela FAB. Então a gente vai esperar que a caixa preta, as gravações sejam reveladas, já tem especulação, já tem gente dizendo, alguns sites inclusive de notícias, esses blogs menores que não tem compromisso com a verdade, estão publicando que o conteúdo estaria apagado, que não tem como recuperar isso. A questão é, pessoal, a quem interessa que não seja encontrado nada nessa caixa preta? Existe a especulação, por exemplo, de alguém que tentaria sabotar a caixa preta, entendeu? Por isso que já estão publicando informações dizendo que não tinha nada, que já foi tudo apagado, que entrou um espião não sei aonde e apagou tudo. Enfim, uma série de especulações e por enquanto a gente não vai se manifestar em relação a isso. No momento, no dia 20, também o Ministério Público Federal pediu a gravação de conversas do piloto do avião de Teori Zavascki. A caixa preta foi encontrada em excelente estado, como é mostrado aqui no vídeo, a imagem. A caixa preta está inteira, intacta, sem problema nenhum. Agora resta saber o que virá de dentro dessa caixa preta e se a gente consegue esclarecer
o acidente desse modo. Eu vou passar um outro link aqui também para vocês, que é o do Leonardo Stoppa, que inclusive o canal do Leonardo é muito bom, aconselho que vocês também se inscrevam no canal dele, que tem muito conteúdo relevante. E o Leonardo é técnico, e ele é técnico também na área de automação. Nesse vídeo ele está esclarecendo como seria fácil derrubar um avião caso tenha interesse político ou de alguma coisa, né? Dá para fazer de um modo bastante discreto, e o Leonardo está explicando isso aqui tecnicamente, como se faz isso. Então aconselho que vocês deem uma olhada no vídeo para entender que a coisa realmente é muito complexa. O canal Notícias Comentadas não vai se preocupar em estar fazendo sensacionalismo. A gente vai tentar analisar os fatos de uma maneira mais fria, né? Mas também nós vamos fazer outros vídeos mostrando por exemplo, quais os motivos das pessoas que teriam na morte do ministro Teori Zavascki. Isso também é importante entender. Vamos falar tanto de esquerda como de direita, vamos tentar analisar alguns motivos, mas ainda tem muito material para ser feito até que chegamos a esse ponto. É preciso investigar, por exemplo, como foi a atuação do ministro dentro do Supremo Tribunal Federal, para tentar entender que inimigos ele teria, quem seriam os inimigos naturais do ministro Teori Zavascki. A partir disso, tentar entender como esses inimigos seriam prejudicados, qual o grau de problemas que eles teriam com as investigações que o ministro estava conduzindo. O fato é que realmente é muito estranho, um avião, como eu mostrei aqui no vídeo para vocês, um avião seguro, considerado seguro, né, que no Brasil tem vários exemplares também, e raríssimos problemas, tá, com esse avião. E vou deixar aqui com vocês também um outro link mostrando um avião como esse, o C-90 GT, fazendo um pouso sob chuva em Paraty. Tá? Aí onde aconteceu o acidente. Aqui está um piloto, Marcelo Trentini, fazendo esse pouso aí em Paraty. Exatamente o mesmo pouso onde aconteceu esse problema, no mesmo modelo de avião. Imagino que esse vídeo tenha sido publicado pelo próprio Marcelo Trentini, eu acho que é ele o piloto, tem um canal dele aqui com outros voos também, mas o piloto do avião que estava o Teori Zavascki era o outro, era o Osmar Rodrigues, também está o link aqui para você, tá bom? Então é isso, pessoal, estamos investigando, a caixa preta foi encontrada, que bom, espero que ela esteja em boas condições, a qualidade do áudio, imagino que nesse momento, no dia 21, já tenham lido alguma coisa, hoje deve sair alguma informação sobre isso, a gente vai estar acompanhando para ver as informações que estão contidas nessa caixa preta, tá certo? Um grande abraço e até a próxima notícia.